Olá pessoal, meu nome é Jamília Barbosa e nós vamos falar dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. Sim, hoje é feriado, mas você nem percebeu porque é um domingo. E para completar, ainda é um domingo de eleições municipais, então você nem se tocou nessa data que é comemorativa e que merece ser lembrada dentro da história, porque é o momento em que nós deixamos de ser império e passamos a ser uma república. Então a gente precisa entender como chegamos, como acabamos com o Império e nos tornamos república. Então é simples, 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 não é complicado. O Império Brasileiro ele já vinha passando por uma crise, porque ele aí está passando por uma série de transformações dentro do século XVIII que vai levar ao enfraquecimento da monarquia, sobretudo durante o Segundo Reinado, ocasionando assim o fim do Império no Brasil e o início da República em 1889. E essas transformações, elas se dão por fatores que são tanto externos ou internos. Quais seriam os fatores externos? A gente precisa entender que ao longo da história a gente vai perceber que temos a Revolução Gloriosa, que acontece lá na Inglaterra, onde vai limitar os poderes do rei. A gente tem a Revolução Americana, onde vai ocasionar a independência dos Estados Unidos da América. Temos também a Revolução Francesa, que vai com seus ideais aí de liberdade, igualdade e fraternidade, que vai impulsionar aí a ideia do fim da monarquia absolutista, como também de ideais republicanos que passam a surgir, né? E principalmente entre as pessoas de classe média e a galera mais intelectual, que vai ter aí como influência a corrente positivista, que acredita no progresso contínuo da humanidade. Tá? Isso é importante. Então, externamente falando, a gente já tem essas informações, esses fatores. Agora, internamente, temos três questões que vai pesar muito. Temos a questão religiosa, porque o Papa Pio IX, em 1864, vai determinar que todos aqueles católicos que tivessem contato com a maçonaria deveriam ser excomungados. Dom Pedro, que era próximo da maçonaria, não era maçom, mas era próximo, decidiu decretar que não reconhecia os efeitos da ordem papal. E aí teve dois bispos aqui no Brasil, um em Olinda e um em Belém, que vão de encontro, são contrários à decisão de Dom Pedro e eles decidem expulsar, suspender todas as irmandades religiosas que tinham contato com os maçons. E aí eles foram presos, foram colocados para fazer trabalhos forçados, mas foram anistiados em 1875. Para a igreja isso foi uma total afronta. E esse episódio vai afastar a igreja de Dom Pedro, ou seja, a igreja do Império. Isso é um fato importantíssimo. Temos a segunda questão, que é a questão escravocrata. Nós estamos falando, pessoal, do ano de 1889, não é? Lembra aí que em 1888 houve a abolição da escravidão no Brasil, pelo menos no papel, né? A gente sabe que teve aí a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Mas fora isso, a gente já vinha passando por um processo de leis abolicionistas. E quem é que não estava nada feliz com essa abolição? A elite cafeira, que passou a abandonar literalmente o império. Por quê? Porque eles tiveram ali a sua mão de obra retirada, né? Aquela mão de obra escrava. E eles foram obrigados a implementar uma mão de obra assalariada que aumentava os seus custos e, no caso, diminuiria seus lucros. Então, essa galera não está feliz com Dom Pedro e também já se afasta. Tá? A gente já tem a igreja longe, a gente já tem a elite longe. E aí nós vamos ter outra questão que é essencial, que é a questão militar. Os militares no Brasil não tinham uma influência muito grande. Porém, nós temos a Guerra do Paraguai, que acontece de 1864 a 1870, e durante essa guerra aí, apesar do Brasil ter vencido, a gente vem com vários problemas. Primeiro, porque teve uma grande quantidade baixa de soldados, de pessoas, de combatentes. Fora isso, a gente ganhou um endividamento enorme com a Inglaterra. Nós não tínhamos dinheiro, pegamos emprestados, então nos afundamos em dívida, né? Que isso aí já era complicado. E aí a gente tem a volta dos combatentes, vamos dizer assim, eles foram transformados em heróis. E eles não tinham uma participação política, então eles se projetam politicamente nesse momento, nesse contexto. Então os militares querem fazer parte da política. E a gente junta tudo isso e junta aí aos republicanos que tinham interesse no fim da monarquia,
E quem seriam esses republicanos? Bem, de cara a gente tem Rui Barbosa, tem Benjamin Constant, temos uma galera aí que está insatisfeitíssima e agora tem o apoio dos militares, ou seja, nós temos a cabeça e nós temos a força, sim, a união, a inteligência e a força, né, ou os conceitos, todo mundo junto aí com os militares. Então é dentro desse movimento que vai ser instalado a república através de um golpe. Isso mesmo, minha gente. E aí eles precisavam de alguém para fazer isso e a pessoa escolhida foi Deodoro da Fonseca, que era um militar, que era muito popular entre as tropas. E interessante que Deodoro da Fonseca, ele era amigo de Dom Pedro II, né? Amigo pessoal de Dom Pedro II, mas ele acabou aí assumindo esse papel. Por quê? Porque no dia 14 de novembro, os republicanos fizeram circular uma notícia que que Visconde de Ouro Preto havia decretado a prisão de Deodoro da Fonseca e de Benjamin Constant, que eram uma das pessoas mais importantes nesse movimento. Então, foi a hora que o Marechal Deodoro disse, não, tenho que fazer alguma coisa. E ele fez. E é nesse contexto que é declarada a República no Brasil. Então, a partir desse momento, nós somos um país republicano. Agora vamos entender que nós não nos chamávamos de República Federativa do Brasil como a gente conhece hoje. Foi instituído o nome de Estados Unidos do Brasil. Coincidência, meus gente? Não, até a bandeira era parecida com a bandeira dos Estados Unidos da América, é verdade. E aí a gente escolhe um sistema presidencialista baseado no voto, ou seja, através do sufrágio. Só que a gente tem algumas limitações, não era todo mundo que votava, né? A gente tinha que comprovar a renda. Bem, mas essas coisas vão mudando ao longo do tempo. Precisamos entender aí alguns conceitos que são extremamente importantes com relação à República. A República nada mais é do que uma forma de organização do Estado-nação, onde a gente tem um poder que emana do povo, como eu já disse para vocês, através do voto, diferentemente do que acontecia com a monarquia, que ou era por direito divino ou por hereditariedade. E tem um ponto, ó, República Federativa do Brasil. O que é esse federativo? Está relacionado à federação, aos estados, ao F que tem no seu documento. O F, Unidade Federativa, aí você coloca lá o seu estado, não é assim? Então ali nós estamos dizendo que o estado tem uma autonomia, tá? Tem uma lei geral, mas tem uma certa autonomia para criar suas próprias leis também. Então nós temos aí a República Federativa do Brasil. Esse nome a gente só começa a utilizar em 1968, quando há uma mudança na Constituição, a gente passa a utilizar. Ou seja, pessoal, passamos a escolher através do voto nossos representantes. Aí tem um detalhe, nem sempre nós escolhemos, porque tipo, durante a era Vargas a gente acaba não escolhendo, acontece de forma indireta. Durante o período do regime militar, também nós não podemos escolher esses representantes. Então, durante 21 anos, durante o regime militar, nós não escolhemos presidentes. E a gente passa a escolher a partir do processo de redemocratização. E é interessante que no centenário da República, em 1989, é que nós votamos novamente para escolher um presidente e na época foram 22 candidatos. Desses 22 candidatos do primeiro turno foram para o segundo turno Lula e Fernando Collor de Mello, e o primeiro presidente eleito pós regime militar foi Fernando Collor de Mello, que cá para nós foi uma decepção como presidente, né, minha gente? Só um detalhe. Você, na eleição municipal, se responsabilize por seu voto. Vivemos numa democracia, vivemos numa república, devemos escolher os nossos representantes e temos que ser responsáveis nesse momento. Nada de votar branco ou anular o seu voto. Você tem sim que assumir a responsabilidade e escolher o melhor candidato para a sua cidade. Até porque quando você não faz isso, você deixa outras pessoas escolherem esses candidatos e às vezes não. Na maioria das vezes, eles não saem como Fernando Collor de Mello. É isso, pessoal. Viva a República. Até a próxima.